Eu tô com medo dessa entrevista, que a Lilian é mais agitada do que eu, pessoal. Vocês não têm ideia. Se eu não consigo parar quieto, a Lilian. Eu estava olhando ela aqui, enquanto eu estava com contagem regressiva, ela não para. Ela fala com um, fala com o outro, e grita, e berra. E, gente, ela não para, essa menina. Mas é assim que a gente gosta, é assim que tem que ser, é assim que dá certo. Ô, Sérgio, mas eu pedi pro pessoal botar um post-it aqui na minha sala, porque todo mundo toda hora. E aí eu falei, Luan, bota um post-it aqui, porque senão daqui a pouco vai entrar alguém, eu tô aqui na entrevista. Deixa entrar, isso aqui é bate-papo mesmo, Lilian, de boa. Né? Deixa entrar. Meus amigos do Café Cultural, sejam todos bem-vindos. Já viram que o bate-papo hoje vai ser nesse ritmo, não tem jeito. Mas não podia ser diferente, porque faz algum tempo que eu tô querendo conversar com a Lilian. Antes de mais nada, Lilian, eu quero te agradecer. Te agradecer porque a equipe que você tem na LC, ela faz uma diferença enorme aqui no Café Cultural. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu diria que 90% dos autores que a gente entrevista aqui no Café Cultural é a agência da Lilian que manda para a gente, a equipe dela. Gente, assim, eu não vou falar um nome, porque se eu começar a falar nomes, eu vou esquecer de algum, e todos... Aí vai dar briga aqui entre os assessores, entre daí uma delas vai me escrever, não mando mais pauta para você, porque você não falou meu nome. Eu conheço como é que é essa... Esse não tem jeito. Mas, Lilian, antes de mais nada, muito, muito obrigado por toda a ajuda, pelo que você representa, não somente para o Café Cultural, mas para o mercado cultural como um todo. Eu acho que ter cabeças como você, ter trabalhos como o que você realiza, fazem a diferença. E é tão gostoso a gente falar de cultura, falar de mercado literário. Então, eu quero realmente te agradecer, mas eu não quero mudar o ritmo do programa por causa disso. Eu quero que você responda a pergunta que eu faço para todo mundo, e não vai ser diferente para você. Eu quero saber quem é Lilian Cardoso por Lilian Cardoso. Cardoso. Sérgio, mais uma vez, obrigada a todo o pessoal do Café Cultural. É muito bom esse espaço que vocês disponibilizam, sem puxar o saco, mas a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A imprensa mudou muito nos últimos anos e cada vez mais ficaram restritos espaços para falar de livro, para falar de cultura, né? E como diz uma música, a gente não quer só pão e água, né? A gente precisa ver a vida, viver a arte, a gente precisa descansar, a gente precisa ter fé, a gente quer um pouco de tudo. E a cultura e a educação faz parte nessa nossa formação, a gente, né, conhecer a história, conhecer o passado, se preparar para o futuro, ou seja, o universo do livro é tudo isso, o entretenimento para as crianças poderem sair um pouquinho da tela. Então, espaços como o seu Café Cultural é um lugar para a gente poder levar, né, os livros, os lançamentos até mais pessoas. Então, muito, muito obrigado, e que outros veículos se inspirem no trabalho que você, né, fiquem inspirados aí no trabalho que você faz, porque realmente a gente precisa falar mais de livros, de cultura, e não só de tragédia, de coisa ruim, né? A gente precisa promover também. Eu estava lendo hoje que os jovens estão cada vez assim, lendo menos, né? Então a gente tem um desafio aí também. Então, na formação de jovens leitores, fazer a terceira idade também ler mais. Então, desculpa, antes de falar quem eu sou, agradecer. Vamos lá, Sérgio, quem eu sou? Eu sou uma workaholic, adoro trabalhar desde pequena, comecei com 14 anos, trabalhando num salão de cabeleireiro. Olha só! Tu sabe que isso eu nunca falei numa entrevista, viu? Tá sendo... Estamos aqui desvendando Lilian Cardoso. Eu sempre fui uma menina muito ativa, assim, né? E de uma família simples, e eu queria já nova ter as minhas coisas e tal, e grana curta em casa. Eu falei, bom, se eu quiser ter uma grana a mais, eu preciso começar a trabalhar. Então, comecei num salão, depois fui trabalhar num posto de gasolina como atendente, depois fui para uma loja de roupa. Foi assim a minha vida, assim, parecia que com 18 anos eu já tinha uns 50, de tantas coisas que eu fiz. E aí eu me interessava muito na escola por redação, eu era muito boa em redação. Até entrar na faculdade de jornalismo, eu achava que eu era boa. Depois que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu vi que eu precisava melhorar meu texto, né? Mas na escola, minha redação era boa, eu participava de concursos para declamar poesia, eu sempre gostava desse universo, né? Teatro, cultura, era onde eu me sentia bem. Física, química,
terrível aqui, ó. Essa é parecida comigo. 2 mais 2 com calculadora é uma operação algo difícil. E desenhar uma linha reta com papel e régua pode sair qualquer coisa. É isso, exatamente. Então, E vamos aí, escrever. né? E aí eu comecei, quando eu estava trabalhando numa loja de roupas, como no caixa, na parte do financeiro lá da loja, eu falei, vou fazer faculdade de jornalismo, passei, tinha feito também para direito, mas não passei ainda bem, fui para jornalismo. É bem isso, jornalismo, direito, comércio exterior, bem torta, as escolhas bem diferentes, né? Se bem que jornalismo e direito é bem, eu já vi vários amigos, eu queria ter feito jornalismo, aí fez direito, eu queria ter feito direito, fez jornalismo, né? São áreas que se cruzam de alguma forma. Mas, enfim, comércio exterior que não tinha nada a ver. Aí fiz a faculdade aqui em Santa Catarina, meus pais são paulistanos, vieram cedo aqui para Santa Catarina, quando eu tinha 10 anos de idade, mas eu fiz a faculdade aqui, e depois que eu fui para São Paulo. Então, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha estagiado nos jornais aqui, Tá. E aí eu queria muito trabalhar numa editora, muito. Eu mandei currículo para várias editoras, uma editora de São Paulo me aceitou, né? Que eu conto até essa história no livro, que é a Geração Editorial. Então, fui para trabalhar numa editora, e aí comecei em 2008 no mercado do livro, e aqui estou eu, 16 anos, 16 de janeiro, 16 anos de não soltou mais o papel pintado. Foram 2 anos na editora, em 2008 e 2009, e depois em 2010 foi quando eu abri a LC, e aí toda essa jornada que você conhece, atendendo editoras e autores, né? Então, resumi um pouquinho, sou mãe da Catarina, tenho uma filha de 12 anos. Fantástico, importantíssimo. Isso faz parte de quem eu sou, né? Sou a filha do meio, tenho 2 irmãos, e é isso, sou essa pessoa aí, meio doida. Super legal. Lilian, uma coisa que quem acompanha esse mercado cultural, principalmente o mercado literário, o mercado editorial, o Brasil sempre foi muito difícil em termos de leitura, né? Em termos de livro. O livro sempre foi muito caro. E nós conversamos muito aqui no Café Cultural com os autores e até com alguns professores sobre a dificuldade de colocar o gosto da leitura nas crianças. Quando você decidiu, vou trabalhar com esse produto chamado livro, você falou, poxa vida, mas eu vou trabalhar com uma coisa que não está no popular, não está no dia a dia das pessoas. Te assustou um pouco? Assim, por eu ter feito a faculdade de jornalismo, o universo dos livros, você sabe, é o tempo todo, né? Então, você estuda, você lê livros de antropologia cultural, semiótica, você lê grandes jornalistas, você vive história, a faculdade faz a gente ficar no mundo dos livros, mas é um mundo realmente paralelo, né? Teve uma pesquisa uma vez, eu lembro, há algum tempo que saiu, que dizia que as pessoas não entravam em algumas livrarias de São Paulo, pessoas entrevistadas na rua, por que você não frequenta? Pessoas simples, porque eu não tenho, acha que não tem nem roupa para entrar numa livraria. Então, olha as Acha que é elitizado, né? Acho que o ambiente é elitizado, que livro não é para elas. Então, olha quantas barreiras a gente tem, que não é só da leitura, não é só do nosso ensino básico e fundamental, né? Das escolas não estarem como precisa, né? Então, a gente tem essa questão social, então, são várias questões. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar na editora, eu vi um universo muito bacana de blogs, de literatura, que estava muito forte já em 2008, esse movimento forte que estava no Twitter. Então, como eu entrei na bolha, né? Então, eu entrei nessa bolha, nós estávamos num momento muito bacana, as 2 livrarias estavam super bem, que era a Saraiva e a Cultura. Então, quando eu entrei em 2008, eu vivi bons momentos no mercado do livro, de muitas vendas, de muita ascensão. Mas sempre tinha essa coisa, essa barreira, quando tinha as pesquisas, né, retratos de leitura no país. Como é que é? O brasileiro lê 3, 4 livros por ano, muito pouco, os que leem, né? Então tem tudo isso. Mas, assim, ao participar de Bienal do Livro, de São Paulo, minha primeira Bienal foi em 2010, estava grávida da Catarina. Então, assim, eu comecei a olhar para esses jovens, então eu comecei a entrar nesse movimento e falei, opa, tem uma esperança boa aí. Então, eu acredito ainda que a gente vê, né, a Bienal do Rio de Janeiro, esse ano, todos os recordes de venda vieram de indicações de jovens no TikTok, os TikTokers, que indicam os livros, né? Eu estava esses dias com uma mãe, ela falou, minha filha falou, mãe,
Você quer um livro de presente? Ai, deixa eu ver qual que a pessoa que eu acompanho no TikTok está lendo, sabe? No TikTok está lendo. Então, você percebe que, assim, existe sim, não é o número que a gente gostaria, mas existe um movimento muito bacana que parte desses jovens, né? Eu diria, assim, que assim, a partir dos 13, 14, a gente tem um movimento muito bacana. Claro, eles leem bastante ficção, né? E outra ponta bacana é a de não ficção de autores nacionais por meio dos seus cursos. Influenciadores também aparecem na lista dos mais vendidos, então também acontece esse movimento. Mas é claro que a gente precisa vencer essas barreiras no nosso país. Como? Eu até tatuei aqui no meu braço, não vai dar para ver, ó. Mas está escrito, abra aqui, ó, abra o livro, né? Que legal. O que tem que acontecer? Quem escreve, quem é do mercado do livro, e as editoras também, e eu como agência quero fazer um projeto ano que vem, nós precisamos formar novos leitores. Sem então, dúvida. Às vezes, o autor escreve um livro e não conta para ninguém. E, às vezes, aquele sobrinho dele, aquele vizinho, vai ser o primeiro livro na vida que ele vai ler porque é seu. Então, tem uma frase que fala assim, toda vez que surge um escritor, surge um leitor. Então, várias assim, pessoas assim, que eu conheço, que não gosta de ler, mas eu não gosto muito de ler, mas o seu livro eu vou ler. E, de repente, com o meu livro, ou com o livro de algum amigo, ele vai despertar. Então, agora o Natal está aí, né? Presentear as pessoas com o livro. Então, nós do mercado precisamos não só vender livros, nós precisamos falar de livros, promover o livro. Esses encontros, como você faz aqui. Então, assim, o nosso país é muito grande. Então, por exemplo, às vezes o escritor daqui, sabe, Sérgio, ele quer vender em Portugal, quer ir para a Europa, os Estados Unidos, mas o nosso país é muito grande. A gente tem recordes de vendas de vários livros. Então, assim, é um percentual pequeno? Mas esse percentual é muita gente. É muita gente que lê, entende? Precisamos melhorar os índices? Sim. Mas existe sim um mercado consumidor de livros, de jovens, de adultos, de crianças, e o nosso trabalho é incentivar a galera, né? E as crianças os pais têm que sentar e ler com eles à noite em casa. Vamos desligar a tela e ler junto. E é pelo exemplo, e não por falar, né? Aproveita essas falhas de energia. Aqui em São Paulo, então, está faltando luz quase todo dia. Aproveita, sabe? E lê um livro. Já que você não pode ligar a televisão, não pode acessar a internet. De terror. Exato. Brinca com as crianças. Agora, Lilian, tem uma coisa que você colocou que as pessoas acham que não é possível. Eu já entrevistei vários aqui no Café Cultural. E eles falam assim, é difícil, mas eu não concordo. Eu acho que é possível formar escritores e formar leitores. Com certeza. Agora, é um desafio. Você formar escritores. E primeiro que está ligado, né? Para você formar um escritor, você tem que ter primeiro formado um leitor. Para você formar um leitor, você tem que quase que formar um escritor junto. Quer dizer, você tem que dar a dinâmica, mostrar, seja para o jovem, ou seja, sei lá, para qualquer pessoa, que aquilo que você coloca no papel, ou numa telinha de computador, vamos colocar que seja no papel, é possível e pode ser bom. E tem mercado para isso. Exatamente, exatamente. Assim, olha que louco, né? Meu professor lá de Muay Thai, enquanto eu estava produzindo meu livro, eu ia lutar lá com ele, chata produzindo o livro, só falava do livro, cansada e tal. E ele se interessou pelo meu livro e me traz um livro da tua agência para eu ler também. E aí começou a falar de livros comigo. Eu não sei se isso fazia ou não parte do ambiente dele, mas só o fato de eu mostrar para ele, nossa, eu tô lendo um livro muito legal. Compartilha comigo, traz aquele lá para mim também. Então, onde a gente está, a gente pode falar de livro, mas se fala muito pouco, né? Sim. Pode ver assim, se presenteia muito pouco com livro. Então, a gente precisa começar a trazer esse universo em todos os lugares. É na festinha da família. E aí é esse movimento que eu tenho feito, Sérgio, com os meus alunos. Os meus alunos começam assim, eu não vendo meu livro. Daqui a pouco faz o meu curso, eu estou vendendo meu livro para minha turma do Pilates. Uhum. Eu tenho aluno que já vendeu livro até para o Uber. Entrou de carona no Uber, o Uber falou, o que você faz? Sou escritor. Entendeu? O Uber falou, preciso dar uns livros de presente, me dá aqui 3. Então, por aí, gente. Entendo que quando fala de livro, as pessoas têm uma receptividade. Nossa, você tem um livro? Eu estou percebendo isso agora com o livro. Você tem um livro? Nossa, autografa para mim. Estou na frente de uma escritora. Por quê? Porque por esse lance de brasileiro lê pouco, escritor ganha pouco, escritora ganha pouco, é um mercado ruim, o escritor vai pegando isso para ele e aí tem vergonha de falar. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que falam, eu sou escritora, mas
meu livro é um livrinho de poesia. Começa já falando que é um livro. É um livrinho pequenininho, né? É bobagem, é bobagem. Não é Então, bobagem. parte disso, do escritor e da escritora, né? Vamos falar aqui do nosso mercado nacional, se posicionar e falar: eu fiz algo bacana, tenho para compartilhar com você. Então, esse trabalho que eu tenho feito, acho que vai ajudar a gente. Os meus Sem alunos dúvida, ocupam escolas, vão às escolas, vão palestrar. Então, não dá para a gente fazer o livro, Sérgio, e botar ele na gaveta, né? Deixar em casa. Sabe que eu já escutei isso uma vez, Lilian? De assim, mas eu não tenho mais espaço em casa para ter livro. Tudo bem, sabe, os espaços estão menores hoje em dia, são os apartamentos. Troca, recicla. Gente, só que assim, livro não é uma coisa para você ter pro resto da vida. Eu tenho alguns aqui que eu não dou, não empresto, não faço nada. Sei lá. Agora, gente, o livro é para ser rodado. Você leu o livro, gostou do livro, empresta para alguém, fala, gente, olha, dá uma lida, eu gostei desse livro aqui. Hoje em dia você vai nas casas das pessoas, primeiro também, depois ainda não retomou essa coisa da pandemia de você visitar, né? Ainda as pessoas estão muito no virtual ainda. Você não vê mais livro. Você não vê livro na casa das pessoas. Sabe que eu fiquei triste esses dias? Que eu entrei numa live de uma loja e ela estava vendendo uma caixa de livro fake para colocar na estante. Meu Deus do céu. Eu falei, não. Se for para deixar nisso, que for para deixar de enfeite, compra o livro. Compra meia dúzia de vai num sebo, compra meia dúzia de livro aí com R$10. Quer deixar porque agora virou moda na pandemia, né? Você pode ver, todo mundo tinha uma estante. Eu devia estar aqui virado também. Todo mundo tem tem uma estante no fundo, né? E eu falei, não, tem que ler. Mas é uma discussão muito, muito boa e eu acho que a gente tem que fazer mais, né? Acho que muito se fala, eu acho que o mercado do livro, eu como uma profissional do mercado do livro, as editoras, todos os profissionais, a gente precisa falar mais de livro, viver o livro. Eu vim da Flip agora, essa linda festa literária, e foi isso, a gente viveu o livro. Tive a gente falando, né, declamando uma poesia, aí um sarau aqui, aí um debate ali, sabe? Aquela coisa, uma pessoa tocando música na rua, sabe? Viver o livro. Então a gente precisa... Aliás, isso é uma coisa que não existe aqui no Brasil, né? Existia pouquíssimo, hoje em dia já não existe mais, e que fora do Brasil, principalmente na Europa, você vê muito. Gente, tem um café, tem alguém lendo um livro, em voz alta, sabe? Gente, olha, vai ter uma leitura do capítulo do livro aqui. Você conhece, você não precisa conhecer o autor, não precisa conhecer a obra, você vai lá para escutar alguém ler. É muito gostoso, né? É uma delícia, você para, a pessoa está ali lendo. Te interessou? Você compra o livro, não interessou, você não compra, mas você precisa prestigiar um momento da literatura. Uma boa dica, né? No Café Cultural, para quem tem um café, para quem tem um comércio, por que não deixar Por que não colocar? Por que não, sabe? Recepção de médico. Lembra que a gente falou de revistas? Deixa os livros ali. Aqui entre nós dois, que já fomos essa coisa que a gente adora selecionar jovens para trabalhar com a gente, você sabe que a melhor seleção que eu já fiz uma vez de estagiários foi leitura. Eu não pedi para eles escreverem nada, eu pedi para que eles lessem. Boa dica. Por incrível que pareça, nem todos jovens sabem ler. Foi fora do normal, sabe? Eu dava um texto jornalístico para ler, ficava naquele negócio, não sabia ler com a pontuação, não sabia ler a vírgula. Eu falei, gente, tem uma vírgula aí. Sabe para que serve a vírgula? Esse risquinho no papel não é sujeira, chama vírgula. A pessoa não sabia. E aí, obviamente, os que leram melhor, escreviam melhor. Perfeito. O pessoal fala, como é que eu faço para melhorar meu texto? Leia. O que a gente ouviu, né? Eu ouvi isso durante 5 anos na faculdade de jornalismo. Lê, não tem outro jeito, né? E lê em voz alta. Lê em voz alta. Não é porque ler para você todo mundo sabe. Agora, lê em voz alta. Interprete o texto. Sabe? Isso é quase que uma arte, né? Aí você junta um pouco até de dramaturgia na literatura, mas faz parte. Mas, Lilian, vamos falar do teu livro. Já que a gente está falando tanto de formar leitores, formar escritores, qual que é um livro? Por que um livro secreto do escritor? O que tem de secreto nesse livro? Secreto. Essa brincadeira eu fiz, né? Até o James, né? O professor aqui de storytelling, meu professor de storytelling, ele falou assim: Lilian, secreto aí não vai ficar muito marqueteiro e tal, né? Aí tem esse subtítulo aqui da página em branco, o best-seller. Eu falei, então, é porque tem uma brincadeira muito bacana com esse secreto. É secreto porque o escritor vai escrever o projeto do livro dele aqui.
Então, antes de ser publicado, é secreto. Então, é um livro secreto do escritor e não da Lilian. Tá. Então, essa brincadeira. Então, durante o livro, ó, eu vou mostrar para você, logo vai chegar para você, viu? Eu vou Tá querer, chegando. vou querer ver teu projeto. Tem espaços, ó, Sérgio, para o escritor desenvolver o projeto. Então, na segunda parte do livro, é um workbook. Então, tem perguntas para o autor. Ó. Crie agora uma lista com os livros que utilizou para o desenvolvimento do projeto. Qual a sua lista de pesquisa? Porque eu estimulo o escritor a ter pesquisa. Porque às vezes ele vai lançar um livro e já tem, sei lá, vai fazer um livro sobre ansiedade. Tá, tem vários livros sobre ansiedade. O que o teu tem de diferente? O que o teu vai ser diferente do livro do Augusto Cury? O que você tem para contribuir? E aí isso não é para ele para desencorajar, é muito pelo contrário, para ele fazer algo que seja diferente, para chamar, por exemplo, a atenção de jornalistas como você, Sérgio. Então o livro é secreto por isso. O livro secreto do escritor, porque ele vai, na segunda parte do livro, desenvolver todo o projeto da escrita à divulgação. Então, os escritores me perguntam: eu vou fazer todo o meu livro com o teu livro? Vai. Claro que não escrever o livro aqui dentro, mas ele vai fazer o projeto do livro ou dos livros. E é o primeiro livro, Sérgio, no Brasil, que traz os processos, não só um processo de escrita, mas que foca muito nos processos de publicação. Então, escrever, publicar e divulgar. E aí, nessa parte da publicação, tem muitos conteúdos assim que são essenciais para o escritor não cair em armadilhas, não perder dinheiro com gráfica, fazer parcerias com boas editoras, como faz para publicar na Amazon um livro digital, como ele faz para publicar em plataforma de impressão sob demanda, não tenho grana para publicar sozinho, como é que ele faz um financiamento coletivo. Então, essa parte de publicar, como ele faz para abordar uma editora, é algo que não tem no mercado, né? Não tinha até então, antes desse livro. E tem coisas muito, assim, tão técnicas, que até os profissionais do Mercado Livre, quando eu liguei para os meus amigos, Mili, mas como é que você chama tal coisa e tal? Então, tem mais de 70 notas de rodapé, Sérgio, meu marido, que ajudou a fazer essas notas de rodapés, ele falou, para que tantas? Eu tenho público, por exemplo, eu já tenho um aluno, recebeu um feedback, um aluno que ele tem 13 anos, e ele já leu todo o livro. Então, eu tenho, assim, a galerinha de 13 até 80, 85. Então, eu quis fazer as notas de rodapé para ele não precisar sair do livro para buscar termos técnicos, que às vezes a gente tem no mercado. Muitos termos até que você sabe, termos jornalísticos, né? Então, por exemplo, assim, tem uma hora que eu falo, cuidado para não fazer um nariz de cera. Como assim, nariz de cera, né? Então, eu cuidei muito disso, para ele não precisar sair do livro. Então, ao mesmo tempo que ele é um livro técnico, ele é um livro gostoso, um livro fácil de ler. E a primeira parte, cuidei para não ficar uma autobiografia, mas eu trago os bastidores do mercado, né? São 16 anos, vai fazer em janeiro no mercado do livro. Então, eu trago os best-sellers que eu trabalhei, os famosos que eu trabalhei, os projetos que deram certo, projetos que não deram certo, como eu fiz para emplacar um livro na Folha de São Paulo. Então, eu conto desses bastidores, mas não com o desejo de falar sobre a história da Lilian, mas como a história que eu vivi pode ajudar na carreira do escritor. Estou bem orgulhada, você viu, né? Show de bola, show de eu bola. Quase morri para fazer esse livro, mas o livro está lindo. Eu falei, eu estou acabando, maravilhoso. Mas é muito bom. E engraçado, e é uma obra que as próprias editoras deveriam incentivar, né? Independente da editora pela qual você publicou o teu livro. Assim, mas as editoras falam assim, eu tenho um livro aqui, peraí, olha, dá uma lida nesse aqui da Lilian primeiro, vê se o teu projeto está redondinho. Porque as editoras também, com todo respeito às editoras, mas elas pecam um pouco nisso, né? Elas querem receber uma coisa já quase que, 99% pronta. Sim, sim. E aí aquela coisa de girar. Tem que girar. Se não está girando o teu livro, eu não vou fazer a segunda edição. Gente... Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Editor, autor, tem que fazer um trabalho em conjunto. Sabe que as boas editoras, né, meus amigos do mercado, então até aqui no começo dele eu tenho um endosso, né? Por exemplo, eu tenho endosso do Renato Fleschner, que é nosso cliente há anos da editora Mundo Cristão, tem o Ricardo Almeida do Clube de Autores, tem a Maíra Dediper, por exemplo, tem o Felipe Brandão da Planeta. Então, as boas editoras, elas vão incentivar, porque elas querem trabalhar na formação do escritor. Mas, é claro, aquelas editoras que não querem que o autor... né? Porque tem editora que é bom o autor não ter conhecimento, porque senão como é que ele vai saber se o direito autoral dele está certo, né? Então, aqui eu defendo o mercado.
Então, eu defendo a editora, defendo o autor, eu coloco o escritor no lugar que ele merece para ser reconhecido. E para a editora é maravilhoso, porque a editora vai ter um profissional, escritor, escritora, que vai fazer um livro com qualidade. Tem a parte do marketing, onde eu falo para o escritor também não jogar tudo para a editora. Qual é a sua parte? Né? A editora vai distribuir, qual é a sua parte na venda? Então, é um material muito que foi pensado por muito tempo, demorei para chegar nessa ideia, né? E é um guia que vai ajudar muita gente. E com experiência, né, Lilian? Eu acho que, acima de tudo, é um livro que é baseado em experiências reais, na tua vivência. Você não tirou isso, eu acho que é assim. Não, é assim. Então, você viveu praticamente tudo que está escrito aí, você viveu na pele. E, Sérgio, vários capítulos aqui, por exemplo, a parte da gráfica, eu mandei para minha amiga da gráfica, parte de editoração, mandei para os meus sócios da LC Editorial, inclusive eles fizeram essa capa linda aqui, né? Uhum. O livro foi publicado pela Citadel, e todo o projeto gráfico, a capa foi feito com vários parceiros, foi feito aqui dentro da LC Editorial, as ilustrações e tudo mais. Então, eu mandava para as pessoas, a parte do comercial, o que você achou, amiga, o que você achou dessa parte aqui, tá certo? Direito autoral, Samuel, que é advogado da Câmara Brasileira do Livro, olhou o capítulo e me mandou material. Então, muito conteúdo aqui, eu não vamos por assim, não tinha um conhecimento completo, eu fui atrás, fui buscar. Então, é algo assim que os temas podem até estar na internet, mas o conteúdo é todo original, e da forma como está aqui, realmente ninguém vai encontrar, é algo assim muito... Não, é único, muito é único. assim, sabe? É um livrão mesmo. Não, bem legal, bem legal. Lilian, em termos de clientes da LC, você olha e fala assim, esse cliente aqui, esse escritor tem potencial, esse escritor pode ter potencial, e aí você orienta ele a melhorar um pouco a obra. Como é que você trabalha o escritor? Tá. Dentro da LC? Tem uma frase que eu falo direto do Saramago que eu logo vou tatuar também, porque eu falo tanto ela, que é assim, todo mundo é escritor, ele fala, só que alguns escrevem, outros não. A partir dessa frase, quando eu li, eu pensei, nossa, que potência essa frase, porque, na verdade, todo mundo, né, Sérgio, sabe contar uma história. A gente, nossas avós, a nossa família, tá sempre alguém contando uma história, né? A arte de contar história. A gente começa assim na humanidade, né? Todo mundo vai falando, contando histórias um pro outro. Então, a gente, o fato dos desenhos, né? Antes da escrita, tudo é comunicação. Mas isso que você falou, Lilian, mas como é que você percebe, assim? Tem alguns textos de escritores que quando chega na agência, esses dias eu estava numa mentoria e uma autora foi ler o livro que eu me emocionei. Ela começou a ler, eu e a Brenda, que trabalhamos com as consultorias, eu fiquei emocionada, sabe, de ouvir a bagagem dela, enfim, é uma coisa assim louca, assim. Mas o que acontece? Às vezes, um livro bom desse, Sérgio, você nunca vai saber que existe por conta do marketing, da comunicação. Ou seja, o escritor escreve, fica na casa deles, vai para uma editora que não faz a divulgação, e às vezes, então eu falo assim, o problema, às vezes a pessoa fala assim, tem muito livro bom que faz sucesso. Eu falo, gente, olha só, muito livro mais ou menos que faz sucesso. O livro mais ou menos que faz sucesso não é o problema, porque esse autor fez um livro mais ou menos e divulgou, as pessoas gostaram e foi. Claro. O problema é o livro bom, o livro maravilhoso, excelente, que não faz sucesso. Então, todo mundo tem oportunidade, sabe? A gente, sim, tem alguns projetos que a gente, assim, mas o que a gente faz na agência? Tem algum projeto que tem cara para prêmio. A gente direciona esse autor, escreve em prêmios, direciona a carreira dele para ir para esse lugar. Tem escritor que tem um livro mais comercial, a gente já direciona ele para ser mais comercial. Tá. Então, assim, todo livro a gente faz ajustes, mas é claro, né? Tem autores que realmente você olha e fala assim, caramba, pode ter a bagagem, pode ter experiência, mas tem uma coisa do dom também. Eu acho que vale para música, né? A pessoa tem que ter técnica, tem que estudar, mas eu acho que tem essa coisa da alma do escritor, sabe? Que você olha um texto e fala, caramba, e nunca nenhum robô, nenhum chat GPT vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir. Né? Mas o que eu digo é isso, todo mundo tem capacidade. Eu vou dizer assim,
Como eu te falei, eu achava que eu escrevia bem, mas quando eu fui para a faculdade de jornalismo e vi os textos dos meus colegas, eu falei, não escrevo tão bem, não. Mas com técnica eu fui melhorando o meu texto. Claro. Agora, tem pessoas, eu tinha amigas que, meu Deus, né, mal começou a faculdade, eu tinha um texto nota 10. Eu fui buscar o 10, né? Então, acho que todo mundo tem oportunidade, mas quando chega, assim, algumas coisas meio raras, a gente indica para as editoras também, né? Então, a gente já fala, não, esse aqui o mercado tem que conhecer. Uma pena que não chega, né? Muitas coisas ficam guardadas aí, fica na gaveta. Então, acho que são as duas coisas, né, Lilian? Primeiro, assim, eu acho que nada substitui uma boa ideia, nada substitui sabe assim, o insight, o olhar pela janela, o querer colocar no papel alguma coisa que está dentro, que você viu e colocar. E aí a parte técnica, o entender o que significa escrever o livro, publicar o livro, que ninguém publica um livro sozinho. O escritor é o protagonista, claro que é o protagonista, mas tem o revisor, tem o capista, tem gente, tem o cara da gráfica, tem o cara da distribuição. Tem a pessoa que faz a leitura crítica, tudo isso que a gente explica no livro, né? Exato. A importância de você, por exemplo, é importante o escritor entender isso. É importante o escritor conhecer essa equipe. Sabe por quê? Às vezes ele publica e depois ele fala assim, depois ele recebe uma crítica, né? Aí ele fala assim, aí a crítica, vamos supor, construtiva, realmente foi algo que ele deixou passar no livro. Se ele tivesse passado para alguém antes, alguém teria feito essa crítica. Por exemplo, o meu livro, nós passamos assim, para duas pessoas fazerem leitura crítica. A minha coordenadora aqui, a Carol, leu. A Gabriela, que também trabalha aqui no outro setor da agência também, que coordena a equipe de marketing, também leu. Então, assim, várias pessoas leram, passaram por 2 revisões. E por quê? Porque vem crítica. Então, teve uma pessoa da agência que leu e falou, Lília, a Luana, que trabalha aqui, formada mestre em letras, falou assim, Lília, eu acho que você tem que colocar esse capítulo aqui depois. Deveriam mudar uma ordem. Então, o escritor também tem que ter essa humildade de falar, caramba, eu tenho uma ideia original, mas eu achei muito legal que você falou, tem que ser um trabalho de equipe, e se ele não tem grana para contratar todo mundo, vai buscando amigos, profissionais, indicações de quem possa fazer isso, né? Tem muitas pessoas que são bons leitores e podem fazer uma boa crítica, né? A importância da leitura crítica é fundamental, viu? Sem dúvida alguma. Minha amiga, olha a hora, meia horinha, eu preciso conversar com o diretor da rádio aqui, eu preciso conseguir mais tempo para o meu programa, não tem jeito. Lilian, conta para nós, onde que as pessoas encontram o livro secreto do escritor? O livro secreto do escritor, que não é secreto até ele pegar na mão, né? Porque vai ser secreto depois que ele colocar as ideias dele. Está disponível nas principais livrarias de todo o Brasil, nas lojas físicas, né? A Citadel fez um lindo trabalho de distribuição, mas também ele encontra na internet, ele joga ali no Google, vai ter vários sites para ele poder comprar, também está na Amazon, então ele pode escolher o melhor local, né, para ele. Tá sempre, agora tá com a gente trabalhou ele na pré-venda, na Bienal de São Paulo, e eu não sei se você soube, Sérgio, as meninas falaram, a primeira tiragem dele esgotou em 3 semanas. Uhum. Fiquei muito feliz, a gente já está na segunda tiragem. E agora, né, indiquem aí para os amigos, para quem quer escrever um livro, um bom presente de Natal para você. Sem dúvida alguma. E quem quiser encontrar a Lilian Cardoso nesse mundão sem porteira, como é que faz? Pode me encontrar onde eu sou mais ativa, é no Instagram, né, @Lilian Cardoso, também estou no Facebook, estou no LinkedIn, como uma especialista em marketing literário, né? Claro. Estou no YouTube, com bastante conteúdos também. Tem o meu site, liliancardoso.com.br. Lá é bom porque tem todas as redes, né? Uhum. E eu ofereço muitos conteúdos, workshops gratuitos, também tenho meus cursos. Então, agora mesmo eu tenho uma aula gratuita que está liberada no meu Instagram para fazer que legal. Que é a aula fiz com a campanha do livro, né? Aula secreta do escritor. São 2 horas de aula, né? 2 horas de aula gratuita. Então, para quem quiser, um baita workshop. E todo esse movimento para formar novos escritores, formar novos leitores. Estou nesses canais aí. Ah, que maravilha. Minha amiga, quero te agradecer demais, te parabenizar mais uma vez. Eu acho que não somente pela parceria que você tem com a gente, mas pelo teu trabalho, pelo teu pensamento, pela tua força. E vamos te ajudar, vamos divulgar, vamos formar leitores, vamos formar escritores. E não vamos desistir, não. Vamos... Não. A gente pode, de vez em quando a gente fica chateado, mas desistir jamais. Jamais. E parte da gente, né? A gente que gosta de ler tem que incentivar. Adorei isso que você falou, né?
de incentivar as pessoas para lerem os livros por aí, esse movimento. Precisamos de mais movimentos offline. Quem sabe a gente monta uns projetos logo juntos. Com certeza, só me chamar. Com certeza. Li, um grande beijo. Muito obrigado. E logo você está de volta e o povo da LC vai estar sempre aqui com a gente, não se preocupe. Sempre. Quando vier para Santa Catarina, vem visitar aqui nosso escritório. Faz tempo que eu não vou para isso, dar um pulinho aí, adoro essa terra. Legal. Pessoal, quero agradecer demais vocês, o Café Cultural. A gente volta logo com um bate-papo tão gostoso como esse. Tchau, Lilian, até mais. Tchau, valeu.